pode dar um glória a Deus bem alto aí, querido? Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus, seja bem-vindo nesse lugar, Pai, seja entronizado no nosso meio. Em nome de Jesus, que esse local seja tomado pela Tua presença, que os nossos corações sejam alcançados por Ti, sejam ministrados por Ti desde este momento, Pai. Nós já entregamos a Ti o nosso louvor, nós já entregamos a Ti a nossa oferta, que nesse momento nós possamos receber tudo que vem de Ti, Senhor, tudo que vem de Ti, em nome de Jesus. Que cada coração esteja aberto, que cada família seja alcançada, Pai. Nós Te damos glória em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus bem alto aí? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Se você já deu glória a Deus, se você já aplaudiu ao Senhor, eu quero te dar a chance de dar um abraço em alguém perto de você. Diga para ele: seja abençoado em nome de Jesus. Nós estamos em família. Aleluia. Se você já abraçou essa pessoa, abrace outra pessoa aí perto e diga para ela: essa noite vai marcar a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Se você já abraçou duas pessoas, você pode sentar. Se não, não vai. Abraçou. Se não abraçou, não vale sentar. Quero ver. Glória a Deus. Nós estamos aqui em uma noite especial e eu quero combinar algo com você. Em primeiro lugar, essa voz que você está ouvindo é a minha mesmo, tá? Não é o Cid Moreira, mas sou eu. Então eu quero a sua ajuda nessa noite, tá bom? Eu quero que você dê muito glória a Deus, quero que você dê muito aleluia, que você exalte o nome do Senhor, que a atmosfera de Deus esteja nesse lugar de verdade. Me ajuda aí, posso ouvir um glória a Deus bem alto? Aleluia. Então agora a gente pode começar falando o seguinte: que nós estamos aqui para continuar uma série que nós já começamos. E qual é o tema da nossa série? Pergunta pro seu irmão: você sabe o tema da série? Conta aí. Conta aí. Sou vitorioso. Rolou um sou vitorioso aqui. Então vamos todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Agora que você já sabe o tema, você tem que gritar bem alto para fingir que você já sabia, tá bom? Nós continuamos a nossa série hoje. A série é... Se você é vitorioso, você pode dar glória a Deus, você pode dar aleluia, você pode celebrar o Senhor, porque a vitória de Deus já está colocada sobre você. Aleluia. Glória a Deus. Depois de um glória a Deus desse do Ismael, a gente pode continuar. Terminou, Ismael? Terminou? Então tá bom. Glória a Deus. Eu quero falar com você hoje sobre o tema caçadores de milagres. Repete comigo bem alto: caçadores de milagres. Eu sei que você pode mais do que isso. Caçadores de milagres. Quando nós conhecemos a Deus, nós sabemos quem Deus é, nós sabemos que Ele é bom e que as misericórdias dEle duram para sempre. Só por isso nós já estaríamos aqui. Mas a verdade é que quando você conhece um pouco mais a Deus, de andar com Ele, de conhecê-lo, você percebe que Deus é mais do que bom. Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso. Não existem limites para o nosso Deus. Você pode dar um glória a Deus de verdade por isso? E o lance é o seguinte. Gente, ele ficou de pé, agora o negócio ficou sério. O negócio ficou sério. Aleluia. Fica à vontade, Ismael, está na liberdade. E aí o que acontece? Quando nós conhecemos a Deus, de ouvir falar é uma coisa, porque a gente sabe que Ele é bom, a gente ouve dizer que Ele é legal, que Ele é gente boa, mas você conhecendo a Deus, de caminhar com Ele, essa ótica muda completamente, porque você conhece a Deus pela grandeza, pela benignidade e porque não existem limites para Ele. Quando não existem limites, tudo aquilo que parecia difícil, tudo aquilo que parecia impossível cai por terra, porque Ele é Deus e Ele faz o que Ele quiser. A real é essa. Ser amigo de Deus é bom por isso. Não existem limites, não existem barreiras. Se Ele quer fazer, Ele faz e pronto. Você vive e fica feliz com isso. A real é que quando você começa a caminhar com Deus, você entende a grandeza dEle e é lindo,
Por isso eu coloquei aqui como tema caçadores de milagres. Não é simplesmente porque nós ouvimos falar de milagres, mas é porque nós caçamos a presença de Deus, a grandeza de Deus, e por isso nós vivemos o sobrenatural. Caçadores de milagre, eu já vou explicar para você que ficou na dúvida. Não é aquela pessoa que é como um pedinte, que vai batendo: Deus, me dá uma bencinha aí, Deus, faz tal coisa que eu estou precisando, paga tal conta que eu estou precisando. Esse não é um caçador de milagre. Esse é aquele que vive de esmolas de Deus. Nós estamos aqui falando com pessoas que são vitoriosas, e se são vitoriosas, entendem que são caçadoras de milagres, caçadoras daquele que faz o sobrenatural. Você pode dar um glória a Deus de verdade por isso? Uns dias atrás, nós recebemos uma indicação de uma pessoa muito especial, e ela falou o seguinte: assiste na National Geographic. Só por esse nome eu já fiquei com vontade de assistir. Assiste nesse canal, e você vai ver lá uma série sobre pessoas que caçam coisas no Egito. Como chama isso? Arqueólogos. Esses arqueólogos, eles escavam o Egito, eles procuram em vários lugares para encontrar coisas que mostrem a população como era a cultura da época, e tudo isso a gente está falando de 2000 anos antes de Cristo. Vou ser sincero para você, que quando falou que era de arqueólogos, eu imaginei que no mundo todo ia ter uma meia dúzia de pessoas que trabalhavam com isso. Mas quando a gente começou a assistir, tem muita gente que trabalha com isso. E eu comecei a perceber uma coisa: eles não estão lá simplesmente para buscar algo que dê dinheiro para eles, mas eles estão lá para buscar algo que alegre o coração deles, é algo que arde, que queima no coração deles. Ali eu comecei a assistir por cima. Tem pessoas que trabalham 30, 40 anos ali, buscando coisas, procurando coisas, caçando coisas que estão enterradas ali. E sabe o que é mais interessante? Eles buscam, eles procuram, eles cavam, eles fazem de tudo para encontrar coisas que contam para eles histórias, que contam para eles o que aconteceu lá atrás. Mas vamos ser sinceros, nada do que eles encontraram de coisas lá do passado muda o presente deles. Nada do que eles encontraram escavando lá muda completamente a forma que eles vivem o dia a dia. Mas tem uma diferença aí. Quando nós caçamos a presença de Deus, nós encontramos o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus maravilhoso, aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será. Nós encontramos a Deus e Ele faz toda a transformação na nossa vida. E por que Ele faz? Porque Ele nos ama. Só por isso, já dá para entender uma questão muito importante. Ser caçador de milagres, ser caçador de Deus, não é simplesmente se acomodar ou ficar esperando que coisas paradas aconteçam, que coisas estáticas se manifestem, que coisas que estão lá mortas, pedras, sejam encontradas. Quando você busca Deus, você busca aquele que é vivo, aquele que realiza, aquele que cumpre milagres, aquele que faz o sobrenatural sobre você. E até aqui eu não estou falando nada de novo, vamos ser sinceros. Tudo que eu falei aqui, se você é cristão, se você é crente, você conhece a Deus e você sabe quem é Deus, você está aqui por isso. Só que qual é a questão aqui importante? Esses caras que caçam no Egito, eles não caçam simplesmente pelo resultado, mas eles caçam porque há um queimar no coração deles. Eles têm uma paixão por aquilo. A maior diferença que existe entre alguém que conhece a Deus e alguém que caça a presença de Deus é a paixão que toma conta do nosso coração todos os dias. Eu não sei se você entende o que é isso, mas quando você tem paixão por algo, não importa o tempo, não importa o horário, não importa quanto tempo você gastou ali, se você entende que aquilo é especial para você, você vai atrás, você vai orar, você vai jejuar, você vai fazer o que for necessário. Por quê? Porque Deus é aquele que preenche o teu coração. A verdade é que nós temos que caçar a presença de Deus dessa forma. E quando a gente fala sobre caçada, automaticamente vem na minha cabeça, pelo menos, um animal caçando o outro. Eu não sei se você já assistiu vídeos assim, tem gente que não assiste porque fica com dó e tudo mais. Mas eu tinha um tio que a gente chegava na casa dele em qualquer horário que você chegava, ele estava assistindo lá esses canais de mundo animal, e aí sempre tinha um leão e sempre tinha uma zebra. É impressionante como tem zebra e como tem leão. E aí aquele leão olhava a zebra
E aí ele se esgueirava ali baixinho no mato, até que chegava o momento que ele partia para cima da zebra, corria atrás, pegava, e o final da história era quase sempre o mesmo. Aquele que estava caçando chegava no resultado. E por que ele chegava no resultado? Porque existia um desejo muito forte nele, existia ali uma fome muito grande por algo, existia ali uma determinação que queimava dentro dele para que ele alcançasse aquele resultado. Quando nós falamos de caçar a Deus, nós temos que ser como leão. Você consegue viver esse desafio? Olha para a pessoa do seu lado e diga aí: você tem que ser como leão. Nós caçamos a presença de Deus. Fala aí, nós caçamos a presença de Deus porque existe uma fome aqui dentro. Tem que existir essa fome. Eu sei que se a gente está falando com um crente e falou de fome, tá ali. Mas quando a gente fala de fome por Deus, é uma fome que faz você sair da sua posição, sair da sua zona de conforto e não se acomodar. Ser caçador de milagres é viver em busca da presença do Deus Todo-Poderoso, daquele que pode mudar toda a situação. E falando de milagre, eu poderia falar aqui como o pastor Sandro começou falando sobre pesca, mas existe um milagre que talvez, se você perguntar na escolinha, as crianças saibam te contar. Se você perguntar para um adulto, ele vai saber te contar. Se você perguntar em Israel, eles vão contar com detalhes para você. E qual é? A travessia do Mar Vermelho. Repete comigo bem alto: Mar Vermelho. Você pode mais do que isso: Mar Vermelho. O Mar Vermelho existiu, querido. Existiu e está lá até hoje. Só que qual é a questão? Quando você olha a forma que é contado ali em Êxodo, ele nos mostra de uma forma muito detalhada, muito específica. E essa travessia do Mar Vermelho não era simplesmente um dia qualquer na vida do povo de Israel, mas foi a partir daquele dia que tudo foi transformado. A partir do dia que eles atravessaram o Mar Vermelho, eles passaram a ser uma nação. Repete comigo: nação. E o que é uma nação? Mais do que morar em um lugar, todo mundo junto. Se eu juntar todo mundo e falar: mora todo mundo aqui, isso é uma nação? Não. Nação tem a mesma cultura, nação tem a mesma visão de coisas, nação até mesmo tem a língua semelhante ou a mesma língua. O que isso significa? Significa que passando pelo Mar Vermelho, Deus iniciou com eles um projeto e um processo de cumprir todos os planos que ele falava desde a época de Abraão. Deus falava para eles que ia dar uma terra que manava leite e mel, sim ou não? Tinha como eles terem essa terra na época do Egito? Não, tiveram que passar pelo Mar Vermelho. Eles viveram a partir dali um novo tempo, um novo ciclo na vida deles. E aí é que está, a história você já conhece. Existia lá um povo que ficou preso no Egito. Repete comigo: Egito. E eles eram escravizados naquele lugar. Quando você é escravo, o que você faz? Tudo o que mandam você fazer. É isso, não é? Se você é escravizado naquele lugar, você vai cumprir tudo aquilo que é colocado para você fazer. E eles fizeram isso por 400 anos. Repete aí para mim: 400 anos. É muito tempo, sim ou não? Foram gerações e gerações nascendo dentro da escravidão no Egito, até que chega um momento onde eles conseguem mover o coração de Deus, e Deus entende que era tempo de libertar esse povo. Deus pega um homem que chamava... tá vendo como você sabe? Moisés. E ele chama Moisés e fala para Moisés: você vai livrar o meu povo da escravidão. Moisés ficou feliz ou com medo? Com medo. Mas de cara Deus fala para ele: eu vou te capacitar, eu estarei contigo, eu coloco o seu irmão junto com você. E aí, no meio dessa capacitação toda, Moisés chega e lança sobre o Egito, de acordo com a vontade de Deus, 10 pragas. Quantas pragas? As 10 pragas foram lançadas no Egito. E a Bíblia diz que o Egito passou por aquilo simplesmente para entender a grandeza do nosso Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Eles viram 10 pragas de perto, onde eles sentiram na pele e viram que a grandeza do nosso Deus era maior do que qualquer coisa que eles pensavam. Mesmo assim, Deus faz com que o faraó segure até a 10ª. Sabe aquele lance que parece que Deus já tinha programado os 10 e falou: ah não, espera até a 10ª, né? Espera, não. Não, eu vou libertar o povo na 7ª. Não, segura até a 10ª, eu quero mostrar a 10ª para vocês. E aí foram 10 pragas que aconteceram, até que chega no momento final e Faraó manda todo mundo embora. Você pode dar um glória a Deus por isso?
Eles saíram dali, saíram felizes, saíram saltitantes. A Bíblia fala que eles pegaram as coisas deles e foram sentindo a liberdade. Mas no meio do caminho eles percebem que os egípcios estão atrás deles. Faraó pega o exército e fala: vamos pegar esse povo. E eles vêm com carros, vêm com animais, vêm correndo atrás. Deus não permite que aconteça o confronto, você sabe disso. Mas o povo dá de cara com o Mar Vermelho. Repete mais uma vez para mim: Mar Vermelho. Pensa nessa visão. Se eu te levasse hoje para a praia e falasse: olha que mar lindo, você ia achar lindo? Sim ou não? Sim, é lindo. Mas se eu falasse para você: aqui atrás tem um povo que vai te pegar, e se eles te pegarem, o mínimo que vai acontecer é você voltar para o Egito e ser escravo de novo. Mas podem tentar te matar, podem fazer alguma coisa pior para você. O que você ia ver no mar? O desespero, o pânico. Você não ia ter para onde correr. Foi exatamente o que aconteceu com o povo. Eles chegaram de frente com o Mar Vermelho e olharam aquela imensidão e entenderam: nós estamos fritos, nada daqui vai sair de bom, porque nós não temos para onde correr. O inimigo está por trás, o Mar Vermelho está pela frente, nós não temos saída. E a verdade é que com certeza ali no meio do povo alguém deve ter gritado: pobre não tem sorte mesmo, não é? Certeza. Ou então alguém gritou: a alegria de pobre dura pouco. Não deu nem tempo de aproveitar o ouro que a gente pegou. A realidade é que quando eles chegaram de frente ao Mar Vermelho, tudo parecia muito ruim. E a verdade é que estava ruim. Só que qual é o ponto aqui? O ponto é que eles já tinham experimentado 10 milagres. Quantos milagres? 10 milagres. Eles tinham praticamente uma história fechada. O Faraó tinha libertado todos eles, ninguém ficou para trás. Todo mundo pôde sair junto, homem, mulher, criança, todo mundo saiu junto. Além disso, na hora de sair, eles foram nos vizinhos e falaram: me dá uma oferta aí. E os vizinhos deram ouro, deram tudo que tinha de especial para eles. A história estava completamente fechada, era perfeita. Mas Deus não queria simplesmente uma história perfeita. Deus queria criar um coração nessa nação que amasse a Ele sobre todas as coisas. E aí que tá, muitas vezes você vai, quando você vê, você está de frente para o Mar Vermelho na sua vida. Esse mar pode ser qualquer coisa difícil para você, qualquer coisa que parece que não tem mais continuidade, é um ponto final na sua história. Você começou bem, você entrou bem naquela empresa, até que de repente o jogo virou e você está de frente para o Mar Vermelho e parece que não tem mais saída. Parece que aquela situação que era boa na sua vida, o médico te chama para a salinha e fala: você está doente. É o ponto final da sua história. O Mar Vermelho era imenso comparado com o povo, não comparado com o Deus que o povo servia. A questão aqui é muito simples. Muitas vezes nós paramos de frente com o Mar Vermelho e queremos nos apavorar, porque a gente pensa: Deus, como é que as coisas vão acontecer aqui? E Ele está simplesmente mostrando para você que o não faz parte da conversa com Ele. Como assim? Vamos passar algumas páginas aí para frente. Você vai ver em Êxodo que Deus pega o povo na frente do Mar Vermelho e no final eles atravessam o Mar Vermelho. Se você não leu a história ainda, alerta de spoiler: eles atravessam o Mar Vermelho. Se você não leu a história ainda, alerta de spoiler: os inimigos morrem afogados no mar também. Deus fez tudo o que precisava fazer, mas Ele fez no tempo dele. A chave está aí. Muitas vezes nós queremos o sim de Deus, mas a verdade é que o não dele nos ensina muito mais do que o sim. Vou ser sincero para você, eu cresci a minha infância inteira escutando muito não dos meus pais, muito não. E muitas vezes eu era aquele que eu ia para o quarto, na hora eles falavam não, eu fechava a cara, ia para o quarto e ficava assim: por quê? Você era assim? Só eu, né? Só eu. Olha, gritaram aí, ainda é. Eita Jesus! Qual é a questão? Eu ouvia o não e não entendia por que eu recebia aquele não. Hoje eu estou do outro lado do jogo, eu sou o pai. E vou ser sincero para você que eu falo muito mais não do que sim para as minhas filhas. E por quê? Porque eu estou comprometido na criação do caráter delas com Cristo. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes o não, ele vem para nos tratar, para nos ensinar muito mais do que o sim.
Deus não queria simplesmente fazer o povo sofrer, mas Deus queria criar no coração deles um coração que amasse a Ele sobre todas as coisas e que entendesse que se você busca os milagres, busca Deus, você recebe, porque Ele não tem limites. Então vamos ser sinceros aqui, o não de Deus não foi um só, foram 3 que a gente pode aprender aqui. E o primeiro é o seguinte: não deixe que um mar fechado te diga quem é o seu Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Olha para a pessoa do seu lado e diga aí: não deixe que um mar fechado te diga quem é o seu Deus. Se você olhar na Bíblia, em Êxodo, mostra a contagem de toda essa história, detalhe por detalhe. Você pode ler lá, você pode até assistir na Record também, não é nada parecendo, mas é ali. Mas o que acontece? Se você olhar na Bíblia toda, tem vários outros trechos que são citados aqui a travessia. E eu quero ler para você em Isaías capítulo 43, versículo 16. Abra aí a sua Bíblia. Você pode dar um glória a Deus bem alto aí? Aleluia. Estou me sentindo missionário hoje. Aleluia. Isaías capítulo 43, versículo 16. Diz assim: há muito tempo o Senhor abriu um caminho no mar, uma estrada no meio das águas perigosas. 17. Ele derrotou um poderoso exército, um exército de carros e cavalos de guerra. Eles caíram para nunca mais se levantar. Acabaram-se como um pavio que está se apagando. A gente está lendo aqui o livro de Isaías. E quem é que foi Isaías? Isaías é um dos profetas maiores que a gente tem na Bíblia. Ser um profeta maior não é porque ele era muito importante, mais do que os outros, ou simplesmente porque ele era alto, tipo o pastor Sandro. Não. Profeta maior porque o livro dele tem muita profecia, é um livro grande. Se você olhar o livro de Isaías, a maior parte dele não está falando do passado nem do presente, está contando sobre o futuro. Então pensa comigo, um cara que escreve um livro onde a maior parte do livro fala sobre o futuro, a maior parte do livro é profecia messiânica, fala sobre o nascimento de Jesus, sobre a morte de Jesus, é um cara normal? Não, com certeza ele era olhado por todos e falado: meu Deus, Isaías, ó. A realidade é a seguinte: quando você lê o capítulo 43, verso 16, é um dos poucos versículos que ele está falando sobre algo que aconteceu lá atrás. Mas por que ele está falando sobre o passado? Porque o passado aqui era extremamente importante para basear o povo naquele momento que eles viviam. E mais do que isso, eu posso dizer para você que em 2023, ler esse versículo é extremamente importante para você. E por quê? Porque aqui nós vemos um Deus que não é simplesmente um Deus qualquer, mas é um Deus que faz o sobrenatural, que abriu um caminho no mar e abriu uma estrada no meio das águas perigosas e transformou todas as coisas. Você pode dar um glória a Deus por isso? O que eu quero dizer para você é que Isaías escreveu sobre essa história 700 anos depois da travessia do mar. Aconteceu o êxodo, aconteceu tudo o que aconteceu com Moisés e o povo. 700 anos depois Isaías escreve isso. Essa história é muito ou pouco importante? 700 anos se passaram e a história não foi esquecida. A história não se tornou simplesmente um conto, não se tornou simplesmente uma história de carochinha. E eu digo para você que há poucos anos atrás existiam vários cientistas provando que o mar realmente se abriu, cientificamente falando. Essa história é qualquer coisa? É uma história real, é uma história que traz para nós uma verdade. E aí quando você olha aqui, Isaías contou a história, beleza, se você prestar atenção, comparar Êxodo com Isaías, você vai ver que em Êxodo é detalhado tudo o que aconteceu. Isaías não. Isaías ele não fala como o mar abriu, ele não fala de que forma aconteceu, em que horário do dia, como estavam as pessoas, o que Moisés fez, ele não conta nada disso. Mas ele se foca em 2 pontos. Abriu um caminho no meio do mar, uma estrada no meio das águas perigosas. Você pode repetir comigo? O Senhor abriu um caminho no meio do mar, uma estrada no meio das águas perigosas. Vamos pensar o seguinte: quando eu li a primeira vez nessa versão, eu fiquei pensando que caminho e estrada são muito parecidos. Só que quando eu fui até o dicionário eu vi que não tem nada a ver. O caminho
ele pode ser estreito o suficiente para que só passe uma pessoa por vez. Quem aqui já viu um caminho no meio do mato? Esse caminho é grande, pastor Rubens? É estreito. É um caminho onde muitas vezes só passa uma pessoa e passa mal ali, apertada com um galho passando em cima de você. Isso é o caminho. Muitas vezes a gente não entende, mas você está de frente para o mar, Deus abre um caminho e esse caminho é o suficiente para você. Sabe aquela situação onde tudo está fechado e de repente Deus abre uma porta pequena, uma porta estreita, e essa porta é o suficiente para mudar a sua vida. Você serve ao Deus Todo-Poderoso que abre o caminho no meio do mar. Aqui mostra claramente para a gente o seguinte: o povo precisava de uma saída e Deus se compromete abrindo um caminho no meio do mar. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Só que nós servimos a um Deus que não tem limite. Ele olhou o caminho e falou: o caminho é bom, já daria para alguns se salvarem. Eu tenho convicção de que no meio da situação toda, muitos, os bons nadadores, já estavam colocando a touquinha de natação, colocando o cabelo para dentro e se preparando para fugir. Mas aqui o caminho aberto no meio do mar era uma representação clara de que Deus cuidava do povo. Só que muitas vezes, vamos ser sinceros, muitas vezes nós estamos de frente ao Mar Vermelho, Deus abre um caminho e a gente fala: poxa Deus, podia ser mais largo nessa porta, podia ser melhor essa porta. É para esse tipo de pessoa que Deus arregaça logo e abre uma estrada. E qual é a diferença? A estrada, segundo o dicionário, é uma via mais larga que um caminho. No dicionário respondeu para mim. É uma via mais larga que um caminho, transitada por pessoas, animais ou veículos. O que quero dizer para você? Isaías aqui estava mostrando que Deus abriu o caminho. Era uma rota de fuga, sim, mas na sequência Deus entendeu que o projeto era muito maior e Deus abriu logo uma estrada. E essa estrada passou o quê? Muitas pessoas, animais e carros. Passou tudo ali, era uma estrada. Agora qual é a questão? A questão aqui é que muitas vezes nós olhamos o Mar Vermelho como um ponto final e nós esquecemos que nós servimos a um Deus que é vivo, a um Deus poderoso. Ele olha o Mar Vermelho e diz o seguinte: eu estou ensinando o meu povo, eu não vou matar o povo, eu vou ensinar o meu povo, porque eu sou aquele que abre o caminho e sou aquele que abre uma estrada no meio do mar para você. O ponto de vista aqui é muito claro. Se eu sirvo ao meu Deus de acordo com a visão certa, eu entendo que Ele é quem faz milagres, eu entendo que situações difíceis podem vir, mas eu sou aquele que vou passar no meio do mar e vou viver o sobrenatural. Vou ser sincero para você, eu não sei o tamanho do Mar Vermelho na sua frente, não sei, cada um tem o seu Mar Vermelho, essa é a real. Talvez para você o Mar Vermelho é um vício que você tem. Talvez para você o Mar Vermelho, como eu disse, é uma enfermidade na sua casa. Talvez seja a dificuldade para estar na presença de Deus. Cada um tem o seu Mar Vermelho. Mas hoje eu vim aqui só para dizer para você: o Mar Vermelho continua na sua frente, mas o Deus que te trouxe até a frente do Mar Vermelho é o Deus que prometeu a terra que mana leite e mel. Ele não prometeu a saída do Egito, Ele prometeu algo poderoso, algo tremendo e algo transformador. Aleluia! Glória a Deus! Sabe qual é o nosso erro? É que muitas vezes nós olhamos o tamanho do mar e falamos: ele é muito grande para mim, eu não tenho condição de vencer esse mar. Deus não espera isso de você. Em momento nenhum Ele esperou que o povo vencesse o mar. Em momento nenhum Ele esperou que Moisés vencesse o mar. Em momento nenhum Ele contou com a sorte do povo. Em momento nenhum. Em momento nenhum Ele falou para o povo: agora é cada um por si, vai, corre, se vira. Em momento nenhum. Por quê? Porque os milagres não têm a ver com a gente, mas tem a ver com o Deus que nós servimos. Esse é o ponto de transformação na nossa vida. Toda vez que você estiver de frente com o mar, lembre sempre: não tem a ver comigo, tem a ver com o Deus que eu sirvo. É Ele que abre o mar, não sou eu. É Ele que faz todas as coisas, não é por mim simplesmente, mas é para cumprir a promessa que Ele derramou sobre mim. A promessa já estava colocada sobre o povo. Deus já tinha dito que iria cumprir. Deus estava num processo. Não era o Mar Vermelho que ia acabar com tudo que estava começado.
Aqui a verdade é uma só. Não deixe que o mar fechado diga para você quem é o seu Deus. Ele abriu a estrada no meio de uma situação difícil. E só por isso, eu já poderia parar aqui e falar para você, 2 versículos mudam a sua vida, mudam a sua ótica de forma completa. Mas eu disse aqui que a gente aprende 3 nãos. O primeiro já foi. O segundo, não tenha medo de sujar os pés. Olha para a pessoa do seu lado, conta para ela, não tenha medo de sujar os pés. Eu vou ser bem sincero que isso é difícil para mim. Eu sou o tipo de pessoa que se encosta em alguma coisa que deixa cheiro, vou lavar a mão 20 vezes até o cheiro sair. Quando eu falo de sujar os pés, é uma coisa que bate diretamente em mim, mas é algo extremamente importante. Quer ver? Eu comecei a pensar sobre isso e Deus trouxe à memória uma história muito simples. Eu era adolescente e sabe como é que é adolescente gospel? Adolescente gospel, o sonho dele é um acampamento para ficar livre, não é? Sim ou não? Sim ou não? Sim. E pensa o seguinte, acampamento era um sinônimo de eu fazer da forma que eu quisesse, a bagunça que eu quisesse na minha mala. Aquilo ali era uma libertação dos pais. E aí o que acontece? Eu sonhei, os adolescentes só fazem assim, sem barulho para o pai não ver, entendeu? A verdade é que eu sonhei com esse acampamento, mas quando foi chegando na semana do acampamento, a gente descobriu que no lugar onde ia ser a chácara lá, só chovia. Fazia quase um mês que chovia todos os dias. Sinceramente, a gente se juntou e falou, não vai virar futebol não vai virar. A gente combinou, então ninguém leva tênis de futebol. Não leva. E aí eu fiz o quê? Fiz a minha mala de adolescente já esquecendo um monte de coisa, levando só roupa clara para acampamento. Além disso, eu peguei 2 tênis, um para voltar para a igreja e um de camurça marrom. Gente, camurça na época era legal, tá? Não olha para mim com essa cara. E aí, levei os 2 tênis. Quando chegou lá, o apóstolo ministrando, pastor Marcelo, se eu não me engano, era o líder na época, e os 2 falaram, não, Deus vai parar o mau tempo, orou e secou o tempo. Quando secou o tempo, você acha que eu pensei se eu levei tênis ou não levei? Foi o de camurça mesmo, irmão. Botei no pé, coloquei uma camiseta branca e fui jogar. Só que lá não era quadra para Nutella, não. Era campo. Só que não era campo, não tinha quase grama, era só uns tufinhos assim. Com chuva durante um mês, e um terreno como esse, como é que estava o campo? Barro, era só o que tinha. Foi um dos dias mais divertidos da minha vida de jogar bola. A gente quase não parava de pé, a bola ia para um lado, todo mundo caía para o outro. Terminou o futebol, eu olhei para mim e eu percebi que não teria jeito daquilo ficar limpo. Mas, no meio de toda aquela situação, fui ali pelo movimento dos mais velhos, e aí falaram para mim, não, tem um seguinte, tem uma forma de limpar esse tênis, não se preocupa, é só você colocar no sol e deixar secar. As mães já fizeram assim, pois é. E aí eu acreditei naquilo, coloquei meu tênis para secar no sol, e aí foi o primeiro dia do acampamento. Então chegou no segundo, eu queria jogar bola de novo. Catei aquele tênis podre, botei no pé de novo e joguei bola de novo. Pensando no seguinte, eu não vou lavar, eu vou deixar secar de novo, e aí na hora de ir embora, eu lavo. Joguei bola, coloquei para secar de novo. Quando chegou a hora de ir embora, eu catei rápido meu tênis, fui na torneira, abri a torneira, enfiei o tênis embaixo. Quando eu passei a mão, o tênis se desfez. Vou ser sincero que naquela hora passou, como é que falam? Passou o filme da minha vida na minha frente de pensar que a minha mãe ia me pegar. Passou. Mas ao mesmo tempo, me deu um prazer tão grande de ter pensado que valeu a pena sujar tudo por aquele dia que eu tive. Muitas vezes a gente tem situações como essa na nossa vida. São situações que você coloca na balança e fala assim, será que vai valer a pena? Deus está dizendo para você, vai valer a pena. Mas você vai se sujar. Vai valer a pena. Até hoje eu me lembro desse dia como um dia especial para mim. E o tênis que se perdeu, que já era, que morreu ali naquele dia, aconteceu. Não tenho saudade do tênis, mas tenho saudade do dia que eu vivi. Você pode dar um glória a Deus por isso? O que isso significa? Vamos para a história. Uma salva de palmas para o tênis falecido aqui. Vamos para a história. Os hebreus chegaram de frente para o Mar Vermelho, olharam aquela situação, e a Bíblia diz que eles precisavam passar
Da mesma forma que eles estavam parados, veio um vento muito forte. Esse vento passou pelo meio do mar e o mar se dividiu. Eu tenho a impressão, não sei se você compartilha dessa impressão, que o mar não ficou desse tamanho, não é? Dividido em duas partes. Eu imagino que foram paredes enormes. E aquelas paredes enormes mostravam o caminho, a estrada aberta por Deus que o povo deveria passar. Era maravilhoso. Você ia dar glória a Deus se fosse você lá? Era maravilhoso. Mas tem um detalhe. Eles olharam ali e tinha o vento forte passando e incomodando eles, porque se o vento parasse, as águas desciam. Além disso, era muito povo. Você imagina a velocidade para atravessar isso? Aqueles que gostam de correr na frente não puderam, porque tinha ali no meio aquela galera que vai devagarzinho. Isso porque não tinha celular na época. Se tivesse o pessoal tirando foto lá, tirando selfie, eles iam estar até agora passando no mar. A questão é que além do mar aberto, além do vento forte passando, além da lerdeza que era para atravessar, quando abriu, o que tinha em tudo que é lugar? Lama. Você já parou para pensar nisso? A Bíblia diz que eles passaram em seco. Isso não quer dizer que eles passaram sem uma gota de água, mas quer dizer que o mar não pegou eles. Mas pensa comigo, 2 paredões de água, uma lama imensa no chão, porque quando você pega a terra e molha ela por anos e anos e anos e anos e tira a água, só fica a lama. Era um lugar que eles saíram limpos 100%? Não. Com certeza, eles saíram com muitas marcas de lama. E o que isso significa para nós? Significa o seguinte: muitas vezes Deus abre o mar, mas Ele espera que você ponha o pé na lama para atravessar para o caminho que Ele deu para você. O que isso significa? Significa que você precisa ter esforço, precisa ter determinação para viver o sobrenatural. O resumo de tudo isso é uma frase: sem lama, sem milagre. Sem lama, sem milagre. Você pode repetir comigo? Sem lama, sem milagre. Repete comigo mais uma vez: sem lama, sem milagre. Se eles não passassem pela lama, não se sujassem, não sujassem os pés de lama, eles não viveriam os milagres. E aí que tá, muitas vezes nós somos mal acostumados. Nós falamos de milagre e já entendemos que o milagre vai vir nas nossas mãos e Deus vai fazer tudo e eu não tenho que fazer nada. Eu não sei de onde a gente tirou isso. Leia na Bíblia. Em todo milagre existia a sua participação de esforço, de determinação e de realizar alguma coisa. O pastor falou aqui sobre a pesca, que o peixe estava com a moeda. Se Pedro falasse, não vou pescar, ele ia ter o peixe com a moeda? Não. A Bíblia fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Se ela estivesse em casa, escrevendo lá no TikTok dela, no Twitter dela, se sentindo doente, ela ia viver algum sobrenatural na vida dela? Mas ela teve que sair de onde ela estava, perseguir a Jesus, se esgueirar, se arrastar pelo chão e tocar na orla do manto dele. Muitas vezes a gente perde a noção, mas se não tiver lama, se não tiver esforço, determinação, não existe milagre sobre as nossas vidas. A realidade é que Deus, Ele arma a situação toda, Ele nos dá a oportunidade, mas existe uma parte desse milagre que cabe a nós. E qual é a parte desse milagre? Se eu não orar, se eu não jejuar, se eu não me posicionar, se eu não viver com Deus, não existe milagre que me acompanhe. Pode parecer pesado dizer isso, mas quando eu me esforço buscando a Deus, eu me sujo de lama. É a lama diária. Você consegue compreender isso? É a lama de todos os dias que você está tendo ali para atravessar o seu mar vermelho. Não adianta você pensar que Deus vai abrir o mar e você não vai se sujar, não vai fazer nada, não vai se esforçar. A Bíblia diz que eles passaram pelo meio do mar, e esse passar pelo meio do mar com certeza levou lama junto com eles. Essa lama era uma representação, como eu disse, de esforço, de dedicação, e através disso eles puderam passar e do outro lado dançar, porque Deus fez coisas grandes. Olha para a pessoa do seu lado, diga para ela: sem lama, sem milagre. Olha para o outro lado, diga: sem lama, sem milagre. Se eu entender isso, eu percebo que nós, olhando para trás,
nos firmamos no passado, e é lindo se firmar no passado, mas quando você olha lá atrás, você está acreditando em um Deus que um dia fez essas coisas, e aí eu perco o foco do Deus que faz todos os dias por mim. Essa lama não era representação de que um dia alguma coisa boa aconteceu, mas era representação de que Deus começou a boa obra e continuava hoje. A gente está falando aqui sobre o passado, e aí tem um versículo claro aqui em Isaías 43, o versículo 18, diz assim: mas agora o Senhor Deus diz ao seu povo: não fiquem lembrando do que aconteceu no passado, não continuem pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Peraí, Isaías começa falando do passado, e o versículo 18, ele já dá no meio, falando: para de se apegar só àquilo que eu fiz. Por quê? Porque muitas vezes a gente olha lá para trás e fala: Deus fez algo muito bom na minha vida, e eu deixo de me alegrar pelo presente de todos os dias. A lama que eles estavam passando não era simplesmente para apagar o passado. Eles lembravam das 10 pragas que vieram, dos 10 milagres que aconteceram. Eles lembravam da libertação do povo, mas aquela lama ali era uma demonstração do presente milagre que eles estavam vivendo. Muitas vezes nós nos colocamos como imaturos na presença de Deus, porque a gente quer comparar, e a gente fala: Deus fazia coisas maravilhosas quando eu entrei na igreja, e hoje Ele não faz nada. Eita Jesus! Se você está aqui hoje, é porque Deus começou lá atrás, e Ele continua fazendo todos os dias na sua vida. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. A verdade é uma só. Quando você compreende o que representa essa lama, você compreende que eles passaram pelo meio das águas. Imagina isso na sua cabeça. Passaram pelo meio do mar, chegaram do outro lado, se alegraram, ficaram felizes. Mas a Bíblia diz que na sequência eles foram para o deserto. Chegando no deserto, a lama que estava no pé deles foi substituída pela poeira do deserto. Eles deixaram de ver aquilo que Deus fazia na vida deles para olhar e reclamar pelo deserto que eles estavam passando naquele dia. Deus que abriu o mar, Deus que fez tantas coisas poderosas sobre eles, não estava falando: agora acabou meu tempo com eles. Deus estava simplesmente mostrando: vocês precisam passar por um período de deserto, mas esse período de deserto vai conduzir vocês a uma terra prometida. É completamente diferente. Completamente diferente. Eles precisavam entender uma coisa: se eu permito que a lama que estava nos meus pés, que marca em mim o milagre de Deus, sai e é substituída pela poeira do deserto, eu deixo de ser grato e começo a pesar na orelha de Deus e falar: Deus, o Senhor não tem feito nada, o Senhor não tem falado comigo, o Senhor não tem realizado. Querido, você acabou de passar pelo meio do mar. Olha o que Deus tem feito na sua vida e entenda: o não de Deus vem para te ensinar a ser alguém que procura, alguém que caça os milagres na presença dele. Você pode dar um glória a Deus por isso? Eu preciso entender: sem lama, acho que você não pegou ainda, hein? Sem lama, sem milagre. Repete comigo: sem lama, sem milagre. Mais uma vez: sem lama, sem milagre. Mais uma vez: sem lama, sem milagre. Mais uma vez: sem lama, sem milagre. Eu disse para você que eram 3 nãos. O último não, ó. Não limite Deus ao que você já conhece. Não limite Deus ao que você já conhece. Versículo 19 diz assim, ó: pois agora vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer, e de repente vocês a verão. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Esse versículo por si só já mostra pra gente como Deus trabalha. Deus trabalha da seguinte forma: eis que eu faço coisas novas. O que quer dizer? Eu faço o que eu quero, como eu quero e no tempo que eu quero. É fácil viver com isso, querido? É não.
Mas quando você entende que o tempo de Deus é o melhor na sua vida, você compreende que a sua entrega diária é colocar o seu coração, é confiar nas mãos do Senhor e permitir que Ele seja Deus em você. Aqui o ponto é muito simples. Você viu tudo aquilo que Deus fez, mas muitas vezes nós ficamos presos àquilo que Deus já fez. Eu coloco Deus numa caixinha e eu entendo que Deus só vai fazer aquilo. Então hoje, eu aqui falando para você que Deus faria milagres, você diz para mim: eu acredito que Deus abriu o Mar Vermelho, mas na Bíblia não está escrito que Deus abriu o rio Tietê. Então eu não acredito que Ele abra o rio Tietê. É mais ou menos isso. Tem cabimento uma coisa dessa? Tem comparação o tamanho do Mar Vermelho e o tamanho do rio Tietê? Nenhuma. Mas muitas vezes nós queremos limitar o agir de Deus para falar assim: isso Ele já fez, então está liberado para Ele fazer. Isso Ele ainda não fez, então Ele não consegue, Ele não sabe, Ele não pode fazer. É por isso que Deus fala: eu vou fazer uma coisa nova. Repete comigo: coisa nova. Essa palavra, essas duas palavras, coisa nova, representam para a gente o seguinte: Deus é um Deus criativo. E essa criatividade de Deus não está limitada a nada que a gente conheça. Ele pode fazer como Ele quiser, da forma que Ele quiser, e de toda a estrutura que você colocar como padrão, Ele é aquele que te surpreende. De manhã, eu dei aqui um exemplo muito simples. Eu não sei se você já viajou para algum lugar ou já foi passear em algum lugar com alguém que conhece muito aquela região. É mais ou menos assim: você vai, vamos supor, lá para a Bahia, e a pessoa vai sempre para a Bahia, e aí ela chega para você, na hora que você desembarca, ela fala: olha, daqui a 10 passos, ali vai ter tal coisa, se prepara, porque é bem legal. Você fala para ela: beleza, tudo bem. Aí você deu mais 5, e aí ela para, daqui 5 passos, algo muito legal vai acontecer ali, então fique esperto. Você fala: tá bom, tudo bem. Você dá mais 2 passos, não. Daqui 3 passos vai. É legal, gente? Conta para a pessoa do seu lado que faz isso com você: não é legal. Contou? Aqui a gente só trabalha com a verdade. Não é legal. E qual é a questão? É que muitas vezes fazer dessa forma perde a surpresa, perde aquilo que é o detalhe, a essência. A minha esposa tem uma frase que ela sempre usa, e toda vez eu fico enchendo o saco dela com isso: que muitas vezes a gente está assistindo um filme que eu já assisti, ou que ela ainda não viu por completo, e eu falo para ela: olha essa parte antes de acontecer. De propósito. Isso deixa o filme mais legal? Não. Ela fala a mesma coisa. Você tem razão, amor. Não deixa o filme mais legal. Mas qual é a questão aqui? É que quando você está pronto para a surpresa, aquilo que é novidade te pega desprevenido, te tira da zona de conforto e traz algo que é completamente renovador para você. Deus está falando aqui: eu vou fazer uma coisa nova para você. Eu vou fazer uma coisa nova para você. Mas Deus, eu conheci até aqui. Esquece o que você conhecia e segue para coisa nova. Olha só, eu não sei exatamente o que você veio pedindo para Deus, mas Deus me mostra claramente na minha cara aqui. Tem pessoas que estavam batendo cabeça em um segmento de trabalho, e Deus está falando coisa nova. Se é para você, toma posse e vai atrás. Mas Deus tem novidade para você todos os dias. Deus tem portas novas para você. E olha só que interessante. Deus fala aqui, né? Pois agora eu vou fazer uma coisa nova que logo vai acontecer, e de repente vocês o verão. Ou seja, do nada vai acontecer. Vai te pegar desprevenido. Eis que porei um caminho no deserto. Você já aprendeu o que é caminho? O que é caminho? Um espaço, mesmo que estreito, que faça você atravessar. Olha só que interessante. Isaías comenta no versículo 16 que Deus abriu um caminho no mar. No versículo 19 ele está falando: eu abro um caminho no deserto. Por quê? Porque Deus é um Deus de coisas novas. Ele poderia falar: vou abrir de novo o caminho no mar. Com Deus não é assim. Ele faz coisas diferentes. E qual é a questão aqui?
O deserto representa para nós um lugar de tristeza, um lugar de dor, mas o nosso Deus, o Deus que é todo poderoso, está dizendo hoje para você: você pode estar no meio do deserto, eu abro um caminho para você atravessar, para você passar e para chegar do outro lado. Esse ponto de vista muda completamente o que você tem vivido. Por quê? Porque o deserto, ele é ruim, ele nos oprime, ele dificulta a nossa vida, ele faz com que a gente sofra muitas vezes. Mas se você está sabendo que Deus é aquele que está abrindo um caminho para você no deserto, Ele está falando: queridinho, sobe no colo, vem com o Pai, confia no Pai, só isso. Muitas vezes a gente se preocupa com coisas que para nós são enormes, e a gente deixa de olhar para o Deus que faz coisas novas todos os dias. E aí você vê aqui, Deus está falando de abrir um caminho no deserto, já seria maravilhoso, mas Ele continua: e rios no ermo. O que é um lugar ermo? Um lugar ermo é um lugar largado, abandonado, um lugar onde ninguém quer ficar, onde ninguém dá valor, é um lugar que está chutado para qualquer lado. Quando você tem um lugar desses, normalmente ninguém quer morar lá, ninguém quer estabelecer estacas naquele lugar, ninguém quer plantar nada. Por quê? Porque é um lugar abandonado, é um lugar que não tem graça nenhuma, e Deus está dizendo que vai dar rios no meio do ermo. Sabe o que isso significa? Aquele lugar que era largado, que era abandonado, vai ter a provisão suficiente para gerar em abundância, para ter pessoas morando, para que haja prosperidade. O ponto aqui é uma transformação completa. Se antes era um lugar ermo, agora nós estamos falando de um lugar que tem rio. E onde tem rio, onde tem água, tem vida, querido. Aquilo que era morto, aquilo que era abandonado, aquilo que não fazia sentido, a partir de agora, a partir do momento que Deus está com você, Ele coloca rios. E não é um rio, é no plural, rios. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ele: a partir do momento que você se entrega, a partir do momento que você se entrega, Deus transforma o ambiente onde você está em um lugar de provisão, em um lugar de prosperidade. Seja o profeta aí, em um lugar de bênçãos de Deus, em um lugar onde os céus estarão abertos. Você profetizou, aleluia, glória a Deus. Eu vim até aqui dizer para você: não importa em que estágio você está. Talvez você esteja na frente do Mar Vermelho, talvez você esteja no meio do deserto, talvez você esteja no meio do lugar ermo. Deus está com você em todos os lugares. Eu poderia parar aqui, mas olha só que coisa interessante. A Bíblia diz que Isaías escreveu esse capítulo falando sobre algo que era o exílio para a Babilônia. Repete comigo: exílio. O que era o exílio? Foi um momento em que a Babilônia foi lá, tomou o povo e levou todo mundo para a Babilônia cativo. E a Bíblia diz que ele escreve para esse povo que estava exilado na Babilônia, mas ele está escrevendo quase 150 anos antes. Olha que coisa interessante. Ele não está escrevendo no momento que o povo estava exilado. Ele está escrevendo 150 anos antes do povo ser levado para o exílio. E o que isso representa? Representa que ele não está falando aqui: você vai sofrer, vai ser triste, mas ele já está olhando o final do exílio. E o que é o final do exílio? Você passou por dificuldade, você passou por aflição, mas o Deus que abriu o mar, o Deus que colocou uma estrada no meio do mar, é aquele que cuida de você, não para que você olhe para o passado, mas que você se apegue às coisas novas que virão, para que você se apegue ao caminho no deserto que Ele vai abrir, aos rios no ermo que Ele vai colocar. Aquilo que parecia difícil, Deus está transformando. Isso tudo mostra para nós de uma forma muito clara que o projeto de Deus não acabou com o povo. O projeto de Deus era que eles vivessem o sobrenatural. Mas eu preciso te contar que se nós estamos aqui, esse mesmo projeto está sobre nós.